As novas descobertas aqui na igreja do Santo Suplo aconteceu durante uma restauração recente ao redor do túmulo de Jesus. Os cientistas nunca deveriam ter investigar o solo sobre o túmulo tradicional de Jesus. A decisão de abrir o túmulo foi, absolutamente, inequivocamente, uma decisão de grupo. Mas quando uma verificação estrutural de rotina é realizada, expôs uma seção oculta do piso. A equipe não teve outra escolha senão olhar lá dentro. Nosso guia turístico nos disse que o Igreja do Santo Céfalo Novo, escavações arqueológicas no local, haviam revelado. O que eles descobriram? A parte de baixo do mármore não correspondia a nada. Registro, qualquer expectativa ou qualquer provado. História. Isso chocou os especialistas, que vi isso primeiro e empurrei a igreja. As autoridades decretaram confinamento imediato. Restauração, que abriu um proibido. Camada. Durante décadas, os guardiões de a Igreja do Santo Céfalo em Jerusalém evitou qualquer grande obra subterrânea. A Câmara Funerária. A área fica dentro de uma seção rigorosamente controlada do Basílica, onde toda modificação deve ser aprovada pelos ortodoxos gregos e romanos, católica e apostólica. Armênia. Comunidade sob o longo histórico, acordo de status quo. Por causa disso, regras, os fundamentos, permaneceram em grande parte intocado. Inspeções de rotina geralmente. Terminou com pequenos reparos superficiais e nada mais. Esse padrão mudou em 2022, quando os engenheiros estruturais perceberam mudanças sutis no piso de mármore. Em torno do edículo, o pequeno santuário, que engloba o sepultamento tradicional, local de Jesus. No início, as irregularidades pareciam mínimas, então, medições mais detalhadas revelaram que partes do chão estavam começando a afundar. De acordo com avaliações internas, as seções estavam apoiadas em aterro enfraquecido, que havia se compactado sob quase 2.000 anos de construção sobrepostos. Ele mesmo. Os engenheiros alertaram que ignorar o problema pode ser arriscado. Danos irreversíveis é um dos mais locais sagrados no cristianismo. O aviso obrigou a igreja a agir. Custodiantes. Qualquer alteração dentro da basílica exigia aprovação de múltiplas autoridades, e esses grupos raramente concordam. No entanto, a situação não deixava espaço para dúvidas, por causa do atraso. A Igreja Ortodoxa Grega, Patriarcado, o Catolicismo Romano, Custódia e a Apostólica Armênia. O Patriarcado finalmente chegou a um acordo relutante. Acordo. O acesso científico seria concedido, mas apenas sob condições estritas. Supervisão. Cada grupo designado. Representantes para monitorar cada ação. Foto tirada perto do túmulo. A atmosfera. O interior da igreja se deslocou. Técnicos trabalharam em silêncio, plenamente conscientes de que eles estavam entrando em um espaço que havia sido selado ao alcance de estranhos por gerações. Quando os arqueólogos chegaram, disseram-lhes que o acesso seria limitado. Só seria permitido examinar área sob o pavimento de mármore perto, para o edículo. Eles tinham uma janela estreita, de tempo e limites rígidos. Mesmo assim, a oportunidade era rara. Ciência moderna nunca havia estudado as camadas mais profundas, sob esta parte do piso. E a equipe, eles se moviam com cautela, enquanto se preparavam. Equipamento. Eles precisavam evitar perturbar algo sagrado, enquanto ainda coletar dados que possam estabilizar a estrutura. O radar de penetração no solo era a primeira ferramenta permitida no espaço. O scanner zumbia sobre o mármore, enviando sinais para as camadas inferiores. As leituras começaram a formar padrões que surpreendeu os técnicos. A rocha matriz não parecia liso ou uniforme. Apresentou quedas e subidas que não correspondiam à disposição esperada sob um estábulo. Fundação. De acordo com o preliminar, relatos, alguns dos ecos insinuaram cavidades ou bolsas que haviam sido enterradas por séculos. Ninguém queria tirar conclusões precipitadas, mas a varredura sugeriu que características ocultas se encontravam abaixo, o piso visível. Microarqueologia. Especialistas prepararam amostras, instrumentos em caso de mais. A investigação foi aprovada. Eles tinham permissão apenas para examinar peças soltas, sedimentos e poeira. Uma vez que o mármore estava levantado,
mesmo esse acesso limitado oferecido, uma oportunidade para estudar pólen, texturas do solo e depósitos minerais que podem revelar a história do solo sob o santuário. Quando a primeira seção de mármore finalmente foi removido, a equipe se preparou, eles mesmos para ver o reparo habitual, material de restaurações anteriores. Para séculos, o santo cefalista tinha sido remendado, recapeado e reforçado. Então, encontrando argamassa e construção modernas, terremotos teriam feito todo o sentido. Em vez disso, no momento em que a camada se levantou, todos pararam. Debaixo do mármore jazia solo compactado, que era muito mais antigo que, como esperado, era denso, em camadas, e intocado por qualquer trabalho recente. Os pesquisadores entenderam imediatamente que esta não era uma manutenção de rotina. Material era uma superfície antiga que havia permanecido selado sob gerações de reconstrução. O que eles haviam inaugurado não era uma zona de reparos, era uma zona direta, porta de entrada para a parte mais antiga do sítio arqueológico. História. Os segredos de Jerusalém. Estratégia. A equipe começou a remover a parte exposta. Camadas cuidadosamente, esperando o comum. Preenchimento proveniente de diferentes períodos de reparo. O que eles descobriram, em vez disso, foi uma clara e sequência ordenada de eventos históricos. Depósitos. A camada mais superficial foi facilmente reconhecido. Sob o pavimento moderno, uma argamassa de nivelamento do século XX usada durante trabalhos de restauração anteriores. Foi uma camada prática, mas mostrou como, muitas vezes, o local necessitava de atenção. Por baixo emergiram fragmentos de calçamento bizantino do século IV. Essas pedras vieram de reconstrução ordenada sob Constantino e confirmou que um santuário formal. Este lugar já existia muito antes dos construtores medievais. Chegou. A camada seguinte carregava uma história mais pesada. As equipes alcançaram compactado, entulho associado a um segundo século, projeto romano, relatórios relacionados a isso, destroços ao esforço de Adriano para impor um templo pagão no local. O aterro foi denso e uniforme, como se antes estruturas foram arrasadas deliberadamente antes de uma nova construção começou. Para muitos na equipe, isso correspondeu aos relatos históricos esperados. A surpresa surgiu abaixo do romano. Camada! O solo deslocou-se de entulho de construção para inconfundível, material de pedreira, pó fino, lascas de pedra, e o sedimento compactado apontava para a atividade. Extração de calcário no primeiro século. Vários fragmentos de cerâmica encontrados. Nesta camada, formas correspondentes amplamente datadas ao período anterior a 70 de T. De acordo com, em uma análise inicial, isso sugeriu que o terreno fazia parte de uma pedreira em atividade, em vez de uma simples área aberta. Terreno. O radar de penetração reforçou o descoberta. O layout do subsolo apresentava inclinação em Tico, um padrão consistente com cortes de pedreira, documentado em outros locais em Jerusalém. Especialistas em geologia relataram que forma dos depósitos refletida, remoção deliberada de pedras em vez de erosão natural. Pela primeira vez, área abaixo da igreja começou a assemelham-se a uma zona industrial. Do início, Jerusalém levou todos esses blocos enormes. E como eles os trouxeram à superfície? Nesses tempos antigos, sem mecânica, sem motores, apenas por força humana. Força! A química do solo confirmou a ordem dos eventos. Cada camada cultural apresentava minerais e compostos orgânicos distintos, assinaturas que não haviam se misturado. Isto significava que o local havia permanecido estável por séculos, permitindo que as camadas sobreviver no local. Um detalhe final aprofundou o significado. Os limites revelados pelo GPR coincidiram. Reconstruções da cidade do primeiro século. Limits. Alguns pesquisadores acreditam nisso. A colocação apoia as alegações de que a área de sepultamento ficava originalmente fora do muralhas antigas. A ideia continua sendo debatida, mas mudou a direção do investigação. Com o histórico, camadas identificadas, arqueólogos se voltaram ao solo sob o romano. Camada de destruição.
O que eles encontraram lá foi inesperado e muito mais vibrante do que pedra, a terra enterrada do jardim. Quando a equipe alcançou a camada abaixo da romana, detritos, eles esperavam mais poeira de pedreira e pedra quebrada. Em vez disso, bolsões descobertos de solo escuro e enriquecido, que não tinha absolutamente nada a ver com uma pedreira. A textura e a cor eram completamente diferente do material rochoso acima. Isso imediatamente levantou questões, porque esse tipo de solo só aparece quando as pessoas colocam terra no jardim intencionalmente, em um local onde nada cresceria, por conta própria. A primeira grande pista veio a partir da análise de pólen. O laboratório identificou grãos preservados de azeitona e uva. Plantas. Essas não eram espécies selvagens. Eram as mesmas plantas que famílias na Jerusalém do primeiro século, comumente cultivada em pequenos grupos manejados, jardins. De acordo com vários, para os pesquisadores, isso foi importante. Detalhe porque relatos do Evangelho mencionou especificamente que o túmulo era localizado dentro de um jardim. A presença de o pólen de plantas cultivadas sugeriu que esta área não era uma pedreira abandonada. Naquela época, era um jardim bastante ativo, espaço mantido por alguém que morava nas proximidades. A segunda pista importante apareceu quando o solo foi removido e o leito rochoso abaixo tornou-se visível. Corte. Na pedra havia canteiros rasos de plantas, organizados em um padrão simples e estruturado. Eles eram intencionais demais para serem naturais. Depressões. De acordo com os dados preliminares, notas. Essas camas combinavam com o layout de pequenos canteiros de jardim frequentemente encontrados perto. Túmulos judaicos do primeiro século, onde as famílias cuidavam das plantas durante as visitas. Esse padrão implicava em relações pessoais regulares, atividade, e sugeriu que o jardim fazia parte de um complexo funerário, em vez de um campo público. Essas duas descobertas mudou a direção do investigação. O solo comprovou que o solo acima da camada seguinte era um jardim bem cuidado. Durante o meu século, os canteiros esculpidos mostravam que alguém cuidou do espaço de forma estruturada. Juntos, eles criaram uma pergunta inevitável: se um jardim, o que existia aqui naquele exato momento, estava embaixo dele? A próxima escavação, a camada forneceu a resposta. O túmulo, bancos embaixo do jardim. O primeiro, a superfície exposta era plana e moldada, com precisão deliberada. Não era um remendo, de pedra natural ou extração bruta. Cicatriz. Era uma saliência cortada. No momento em que a luz incidiu sobre ele, e vários arqueólogos deu um passo à frente. A borda ficava a uma altura uniforme, com superfície lisa, que demonstrava um trabalho bem feito e controlado. Era um banco funerário, do mesmo tipo usado em túmulos judaicos do primeiro século por toda parte, Jerusalém. Nesse período, sepultamento. Os bancos tinham uma função específica. As famílias colocaram o corpo no banco, imediatamente após a morte para lavar, preparação e aplicação de especiarias. O banco aqui seguiu isso, padrão de perto. Sua altura, sua superfície, acabamento e sua forma geral combinava. Exemplos catalogados em primeiro lugar conhecido. Túmulos centenários ao redor da cidade. Nada. Parecia uma adição posterior. Pertencia ao estágio inicial de prática de sepultamento. À medida que a vala se alargava, um segundo banco surgiu ao lado do primeiro. Logo depois, um terceiro apareceu à vista. Três seguiam o mesmo ritmo de cinzel. As marcas se moviam em arcos controlados, que combinava com o trabalho da pedra trabalhada. Cortadores em vez de trabalhadores braçais. Os bancos formavam uma sequência que planejamento refletido em vez de improvisação. De acordo com as notas de campo, a uniformidade deles sugeria que a câmara havia sido projetada como parte de uma túmulo familiar, com várias pessoas, em vez de um enterro individual. Um novo detalhe apareceu quando a equipe removeu os escombros para o liste. Sob os destroços havia uma estreita, eixo vertical. A abertura era pequena em que tinha 6. Primeiro,
Mas quando a pedra solta estava... Ao ser removida, a estrutura tornou-se inconfundível. Era uma coca, um longo nicho funerário escavado profundamente na rocha. Esses nichos abrigavam o corpo após a preparação inicial no banco. A presença tanto dos bancos quanto do cofrinho confirmou que a equipe estava dentro de um sistema funerário completo, e não em uma estrutura parcial ou em um corte acidental. O trabalho realizado forneceu mais clareza. As marcas de ferramentas que moldaram os bancos e o cofrinho correspondiam às técnicas de entalhe do primeiro século. Os golpes mostraram pressão e ângulo consistentes. Os conservadores inspecionaram a câmara em busca de sinais de alterações medievais ou intrusões posteriores, mas nada foi encontrado. As superfícies de pedra eram originais e não apresentavam indícios de terem sido retrabalhadas em séculos posteriores. Uma característica, porém, chamou a atenção. Na parede oeste da câmara, um nicho havia sido iniciado, mas nunca concluído. A escultura parou abruptamente na metade do corte. Alguns pesquisadores acreditam que isso pode indicar uma interrupção repentina na construção, possivelmente causada por um evento inesperado ou por um cronograma de sepultamento apressado. A ideia permanece especulativa, mas o nicho incompleto reforça a impressão de uma atividade realizada sob pressão. Quando a câmara foi totalmente revelada, a conclusão ficou clara. O jardim acima não era simbólico nem decorativo. Fazia parte de um verdadeiro complexo funerário do século I. A disposição dos vestígios coincidia com os relatos mais antigos e sugeria que a investigação se aproximava de sua camada mais crucial. A descoberta seguinte veio do interior da própria câmara e mudou o rumo de toda a escavação. Vestígios de linho que não deveriam existir. Assim que os bancos e o coque foram totalmente documentados, o próximo passo foi examinar o piso da câmara e as pequenas fendas esculpidas na pedra. A tumba havia permanecido selada sob construções posteriores por séculos. Então as chances de qualquer material biológico ter sobrevivido pareciam extremamente baixas. Mesmo assim, os técnicos prepararam seus instrumentos de coleta de amostras com cuidado. Queriam ter certeza de que nada passaria despercebido. O primeiro detalhe incomum surgiu quando um sulco estreito entre dois bancos foi aspirado com um tubo de microextração. No fundo do sulco, preso contra a pedra, havia um aglomerado de minúsculas fibras. Eram tênues, quase invisíveis, mas possuíam uma textura que não correspondia à poeira mineral. Quando as fibras foram transferidas para um frasco selado, um dos especialistas fez uma pausa. O material não se desfazia como matéria vegetal, nem se dispersava como detritos ambientais. Ele aderiu à ferramenta de uma forma que sugeria uma origem tecida. Dentro do laboratório, as fibras foram examinadas sob ampliação. As imagens revelaram um padrão de trama nítido, muito mais fino do que qualquer coisa causada por processos naturais. De acordo com o primeiro relatório técnico, as fibras apresentavam a estrutura torcida do linho antigo. Isso gerou um debate imediato. O linho é frágil e se degrada rapidamente em ambientes abertos. Encontrá-lo intacto, de qualquer forma, dentro de uma câmara tão antiga, foi inesperado. A equipe verificou novamente os instrumentos para descartar contaminação. Os equipamentos testados estavam limpos. Mais amostras foram coletadas das bordas das bancadas. Em 2 pontos distintos, fibras adicionais apareceram. Elas eram semelhantes em tamanho e estrutura e, novamente, apresentavam as mesmas características de tecelagem. Segundo os analistas, as fibras eram demasiado consistentes para serem acidentais ou intrusivas. Algo relacionado com têxteis tinha estado em repouso sobre a superfície da pedra. Se se tratava de linho funerário, então os bancos não só tinham sido esculpidos para a preparação, como também tinham sido efetivamente utilizados. Uma amostra continha uma pista ainda mais forte. Incrustado num fragmento, havia um resíduo microscópico que indicava contato com óleos, não óleos modernos. A assinatura química assemelhava-se ao padrão de decomposição química associado a antigos ungüentos funerários. Vários pesquisadores alertaram que a descoberta ainda era preliminar e enfatizaram a necessidade de validação adicional. Mesmo assim, o laboratório observou que o uso de linho embebido em preparações aromáticas era uma prática conhecida nos ritos funerários judaicos do primeiro século. A possibilidade era difícil de ignorar. A descoberta tinha um peso emocional. Os bancos já comprovavam a autenticidade da tumba. O coque demonstrava que a estrutura seguia as práticas funerárias estabelecidas,
Mas as fibras levaram a investigação além da arquitetura. Elas indicavam a presença de um corpo que outrora fora preparado sobre essas pedras. Pela primeira vez, as evidências apontavam para a presença humana, e não para uma mera tradição simbólica. A equipe prosseguiu com mais cautela. Se fragmentos têxteis tivessem sobrevivido dentro dessa câmara, então vestígios biológicos mais profundos poderiam ainda estar preservados. E esses vestígios, se existissem, apareceriam no espaço selado que o radar já havia identificado abaixo. A revelação sob o túmulo. A equipe já havia exposto bancos funerários do primeiro século e vestígios de linho funerário, mas nada disso se comparava ao que aguardava sob a laje de calcário que se acredita marcar o local tradicional do sepultamento de Jesus. Os especialistas em radar de penetração no solo iniciaram suas passagens esperando encontrar rocha matriz comum. Por vários minutos, as leituras permaneceram estáveis. Então, o monitor exibiu uma forma inesperada. Um vazio retangular e nítido estava localizado diretamente abaixo da laje. Tinha bordas regulares e profundidade consistente. Parecia selado e intencional. Os técnicos repetiram a varredura para descartar interferências. O vazio reapareceu, mais nítido do que antes. De acordo com anotações internas, o tamanho correspondia a um pequeno cômodo. No entanto, nenhum mapa ou documento histórico mencionava nada abaixo desse ponto. Se uma câmara existisse ali, teria permanecido oculta por quase 2000 anos. Como a laje não podia ser removida, a equipe procurou o menor ponto de entrada possível. Uma fissura natural percorria a camada de rocha. Após longa discussão, uma microcâmera foi guiada até a abertura. A tela escureceu e, em seguida, focou. A reação dentro da sala foi imediata. A câmara estava intacta. O chão estava coberto por uma camada de poeira intocada. As paredes não apresentavam sinais de reparos ou invasões posteriores. Nada no interior havia sido tocado. A câmera moveu-se em direção ao centro. Um banco plano de calcário estava no cômodo. Nele havia linhas esculpidas simples, usadas na preparação de sepultamentos no primeiro século. Esses não eram símbolos cristãos de séculos posteriores. Correspondiam à fase inicial da prática funerária judaica. As bordas do banco eram afiadas em vez de desgastadas, sugerindo que a superfície havia sido usada brevemente e depois selada. Através da pequena abertura, a equipe extraiu amostras residuais do banco, usando tubos de vácuo. Relatórios de laboratório posteriores confirmaram a presença de fibras microscópicas compatíveis com linho antigo. Eram do mesmo tipo de fibras encontradas anteriormente nos bancos da tumba superior, mas aqui estavam concentradas em um único local. Segundo vários especialistas, isso indicava que um corpo envolto em linho havia repousado sobre a pedra. A afirmação era cautelosa, mas séria. Um pequeno nicho esculpido na parede acrescentava outra camada de significado. A forma do nicho correspondia aos espaços de preparação temporária usados durante os rituais funerários do primeiro século. O nicho estava vazio, exceto por uma leve mancha de descoloração, como se um objeto ou vaso tivesse estado ali antes do fechamento da câmara. O acúmulo de minerais nas paredes confirmou essa hipótese. Análises geoquímicas mostraram que a crosta se formou em um ambiente fechado. Não havia sinais de movimentação, rachaduras ou entradas posteriores. Se a análise estivesse correta, a câmara teria sido selada logo após o primeiro século e nunca mais aberta. As implicações dividiram a equipe. Alguns pesquisadores argumentaram que a câmara correspondia às descrições antigas do local original do sepultamento de Jesus, antes que construções posteriores remodelassem o sítio. Outros insistiram que as evidências não eram suficientes para uma identificação direta. Segundo relatos internos, os debates se tornaram tensos. Alguns estudiosos argumentaram que, se a câmara realmente datasse do primeiro século e apresentasse vestígios de um corpo envolto em panos, ali depositado brevemente e depois removido, isso coincidiria com a cronologia registrada nos evangelhos. Os oponentes argumentaram que essa interpretação era prematura e acarretaria enormes consequências. No momento em que a notícia sobre a câmara se espalhou para além da equipe imediata, a tranquilidade da escavação se desfez. Comitês científicos, autoridades religiosas e instituições internacionais exigiram acesso. Debates acalorados irromperam sobre a propriedade, a interpretação e o controle.
E assim começou o conflito em torno da descoberta. A onda de choque percorreu a arqueologia. No momento em que a notícia da câmara selada chegou aos círculos acadêmicos, a reação foi imediata e intensa. Arqueólogos renomados foram os primeiros a se manifestar, e muitos deles pediram cautela. Argumentaram que as evidências, embora extraordinárias, exigiam mais verificação antes que alguém tentasse conectá-las a uma figura histórica específica. Segundo alguns desses estudiosos, a câmara poderia representar um espaço funerário de elite do primeiro século, sem necessariamente confirmar sua associação com as narrativas dos evangelhos. Seus apelos por moderação foram diretos, mas a incerteza demonstrada apenas alimentou a curiosidade do público. Os responsáveis religiosos reagiram com uma preocupação de outra natureza. Temiam que o acesso irrestrito levasse a interpretações equivocadas ou alegações sensacionalistas. Vários deles insistiram que apenas especialistas autorizados examinassem a câmara e exigiram entrada limitada até que as evidências pudessem ser analisadas com a devida supervisão. Enfatizaram a natureza sagrada do local e alertaram que uma apresentação descuidada poderia causar confusão entre os fiéis. Seus pedidos geraram tensão com as equipes científicas que desejavam um estudo aberto. Historiadores especializados no cristianismo primitivo adotaram uma posição mais firme. Muitos acreditavam que as descobertas corroboravam tradições que haviam sido rejeitadas pelos céticos modernos. Segundo diversos historiadores do cristianismo primitivo, a câmara estava em consonância com as descrições preservadas nas fontes mais antigas. Eles argumentaram que as evidências físicas restauravam a credibilidade de relatos, que por muito tempo foram tratados como simbólicos por parte do meio acadêmico. Sua declaração circulou amplamente e alimentou o debate. Cientistas de materiais acrescentaram mais uma camada à discussão. Eles apontaram para a composição dos minerais do teto dentro da câmara. De acordo com relatórios de laboratório, a crosta mineral apresentou um padrão consistente com a formação do primeiro século. Eles enfatizaram que nenhuma perturbação posterior pôde ser detectada, o que corroborou a ideia de que a câmara permaneceu fechada desde a antiguidade. Suas descobertas fortaleceram o argumento de que a câmara era genuinamente antiga. Se você gostou de assistir a este vídeo, clique nos cards na tela agora.